Este documentário foi feito com base nas pesquisas realizadas pelo Memorial do Negro, grupo de estudo que faz um levantamento da cidade de Paulistana desde o ano de 2009. Também contém relatos de moradores e pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Meu nome é Marli Damasceno, sou professora, criadora do Memorial do Negro, que é um projeto, uma pesquisa, na verdade, que já vem acontecendo há mais de 12 anos, entre 12 e 15 anos aqui na cidade, e surgiu da minha percepção enquanto professora mesmo, em sala de aula, enquanto uma pessoa moradora do bairro Correnteza e que observava que a cidade tinha uma população de quase 80% negra, constituída por pessoas pretas e pardas. Não havia uma história oficial, não havia essa história contada nos livros. Então, os negros eram apagados da história oficial de Paulistana. E isso me deixou inquieta e levou a fazer essa pesquisa. Ao longo dos anos, eu conto com o apoio de muitos moradores da cidade, de alunos também. A cidade de Paulistana, ela não foi povoada por Valério Coelho. A cidade de Paulistana, desde antes da chegada dos portugueses em 1500, ela já existia, nós tínhamos muitas bacias de água aqui. Então, era um município, não era considerado município, mas era um local habitado por indígenas, completamente habitado por indígenas. Depois, com a chegada dos portugueses no Brasil e muitos negros fugitivos de outros estados, eles também começaram a vir para cá, para essa região. Então, em 1600, 1700, nós tínhamos uma população de 100% de indígenas e negros. Quando o homem branco chegou aqui, os irmãos indígenas e negros já ocupavam essas terras. Mas fomos roubados, fomos massacrados e tudo nos foi tomado até a nossa liberdade. Domingos Jorge Velho era o seu nome. Ele chegou em nossas terras por volta de 1663. Dando-lhe o nome de Paulista, em homenagem aos seus conterrâneos lá de São Paulo. Desde então, não tivemos mais paz. Fomos obrigados a trabalhar escravizados em fazendas de gados que ia se erguendo em nossas terras. Logo depois, Jorge Velho vendeu nossas terras para Valério Coelho e foi um português enviado para nossas redondezas. Mas nós já existíamos. Tudo isso aqui já era nosso. Eles tentavam apagar nossa história e silenciar a nossa voz. E quando Valério Coelho veio para nossas terras, fomos lançados em senzalas, obrigados a trabalhar dia e noite. Fomos castigados, açoitados, tentaram impedir a nossa liberdade. A Fazenda Paulista, juntamente com seus coronéis, chegaram até a escrever aos jornais de que não libertaria o povo negro escravizado. Como se fossem capazes de nos calar. Não foram. Resistimos, cá estamos nós. A nossa história ecoa por todo o Brasil. Não conseguiram nos calar. Muitos negros foram mortos, muitos indígenas foram mortos nessas tomadas de terra. E aí essas famílias se estabelecem por aqui. Ainda assim, a população permanecendo quase que totalmente a população negra. Então é uma população responsável pelo povoamento da cidade, por toda a construção da cidade, por toda a habitação, pela formação cultural, histórica, geográfica, social, linguística aqui do município, essa população negra. Em 1938, a gente tem a Fazenda Paulista se transforma em município, 1938, como Fazenda Paulista. Mais à frente, por conta de Jaicós ter o mesmo nome, que era Fazenda Paulista, que pertencia ao mesmo território, mas agora precisavam ser territórios distintos, municípios, aqui ganha o nome, em 1944, de Paulistana, ainda em relação, nenhuma relação com Valério Coelho, a esposa de Valério, mas ainda em relação ao nome paulista, que era a origem de Domingos Jorge Velho, que era de São Paulo. E desde então foi se estabelecendo aqui na cidade um período de escravidão. Paulistana tem diversas figuras públicas importantes e também pessoas comuns que contribuíram para a nossa formação. Enquanto os poucos brancos que aqui havia,
cruzavam os braços, os negros construíam pedra a pedra cada casa, igreja e parede do açude. A cidade de Paulistana, historicamente falando, toda a contribuição para a formação dela foi dada pelos negros. Então nós temos na educação, por exemplo, grandes nomes como o professor Valfredo Carvalho. Eu costumo dizer que nós nunca tivemos e provavelmente nunca teremos um intelectual do tamanho, da dimensão do professor Valfredo. O professor Valfredo aprendeu a ler e a escrever sozinho, aprendeu tardiamente, já adulto, precisou trabalhar na roça, foi embora para o Paraná, onde deu aula para uma colônia de japoneses. O professor Valfredo falava diversas línguas, então ele era fluente em diversas línguas, coisa que hoje nós não temos aqui, e ele aprendeu sozinho. Então ele era autodidata, ele aprendeu a fazer a sua própria tinta de caneta para escrever, escreveu diversos poemas, foi o escritor do poema de Paulistana e de Jacobina, inclusive é venerado, muito respeitado no Paraná, tem salas de aula, escola com o nome dele, porque as pessoas reconheceram lá. Aqui na nossa cidade, não, ele é pouco reconhecido, provavelmente por ser uma figura negra, porque por intelectualidade, como eu já disse, nós não tivemos e provavelmente não teremos alguém da dimensão intelectual do professor Valfredo. Temos também na cultura a dona Davina, o seu esposo, e diversas outras pessoas que contribuíram. A cultura de Paulistana hoje é formada graças ao esforço, aos braços dos negros, porque eles quem construíram tudo isso. O próprio reisado é prova disso. Aí o reisado que foi encerrado por um coronel branco há alguns anos atrás, porque não gostava da expressão cultural dos negros e mandou cancelar. Agora a cultura paulistanense está reativando esse movimento cultural, que é o reisado, que é muito importante para a nossa cidade. Então nós temos diversas pessoas, seu Demétrio, o próprio professor Dionísio, que contribui aqui com a capoeira na cidade, e diversas outras pessoas que estão aí à frente, levando cultura, história, negros muito influentes na nossa cidade. O reisado aqui em Paulistana foi iniciado por Davina e Zizi. As duas eram irmãs. Elas tomaram de conta. Aí tinha as personagens, que era o Mateus, que tomava de conta do reisado, apresentava as partes. Tinha a Catirina, os Careta, que eram os personagens, a Borboleta, a Jandaia, o Caboclo, a Caipora, a Cigana, tinha o médico e tinha também o Jaraguá e a Fera. E o reisado, sempre quando eles começavam a fazer o primeiro dia de reisado, começava no dia 24 de dezembro e até 6 de janeiro. O 6 de janeiro era o término do reisado. E esse reisado era assim, eles faziam nas casas. Escolheu as casas, cada um dia em uma casa, as pessoas iam. Tinha também as pastoras, que eram as pessoas que cantavam no reisado, e tudo isso. A música que é da Borboleta, que fazia parte do reisado. Borboleta que andeja posando em flor em flor. Borboleta que andeja pousando em flor. Vem com suas asas abertas embalar, vem ao meu amor. Vem com suas asas abertas embalar, vem ao meu amor. Davina mais Zizi, elas não só trabalhavam com reisada, elas também faziam teatro, que no período que elas faziam teatro, que hoje chama teatro, era chamado de drama.
Mas era ótimo, cada personagem tinha cada. Ainda hoje eu sei assim, as músicas que elas cantavam nos teatros, tudo, era muito bonito. Eu me chamo Carlos Dionísio da Silva, conhecido dentro da capoeira como Dionísio. Mais propriamente, hoje estou instrutor de capoeira, corda-gosta, graduado pela Escola Aliança Capoeira, através do meu mestre Louro. E a gente está aqui em Paulistano desde 2012. Hoje nós temos um camarada que é do grupo Capoeira de Quilombo, mas que está morando aqui em Paulistano, que está treinando com a gente. Como também já tivemos outros capoeiristas do grupo Capoeira de Quilombo, por exemplo, Chicão, né, e outros mais que são do grupo Capoeira de Quilombo, que treinaram com a gente há muito tempo, pegaram, se batizaram e trocaram de corda junto com a gente aqui dentro da nossa escola já, desse capoeira, e porventura foram retornar às suas cidades de origem, no caso deles, Chicão e outros, cidade de Queimada Nova, e eles estão lá até hoje com o trabalho dentro da capoeira, assim como eles têm um respeito pela gente aqui, a gente também tem um respeito pela história deles, a história que eles fizeram e criaram aqui dentro da cidade paulistana. Hoje nós vivemos outro contexto, né, uma outra escola de capoeira, né, a Escola Aliança Capoeira, liderada aqui na cidade de Porto Fluminense, e a gente está dando essa continuidade, né, graças a Deus, o trabalho que foi fincado, criou raiz, e a gente procura sempre trabalhar da melhor maneira possível, estando não somente aqui na cidade paulistana hoje, mas temos um trabalho já sendo realizado na cidade de Acauã, em algumas comunidades quilombolas aqui da cidade de Paulistana. E a gente vive a capoeira todos os dias, né? Buscando sempre trazer a nossa ancestralidade da capoeira e da cultura negra para dentro do conhecimento, para dentro das rodas de conversa, socializações que são realizadas dentro das nossas conversas do dia a dia com os nossos alunos. Estamos no bairro Correnteza, que historicamente foi o primeiro bairro da cidade. Ele surgiu após os negros ali, após o final da escravidão, os negros vieram se aglomerando aqui próximo à Casa Grande, recebendo pequenos pedaços de terra e formando aqui, construindo suas casas. Olha, a correnteza hoje está toda debaixo d'água, onde moravam os velhos, sabe? Os velhos caboclos que eu alcancei. Morava tudo lá embaixo. Aí morava meus avós. Morava minha avó, meu avô, minha bisavó. Eu alcancei ela com 105 anos, né? Aí a correnteza veio subindo lá para cá. Veio para lá que do negócio da escravidão era uma coisa triste, né? Olha, ali a cadeia era bem ali no beco do Dom Leão, no campo aqui, com esse postinho aí agora. Ali tinha o tronco e tinha o banco, viu? O banco. O certo ali era de executar, né? Quando foi no tempo que Antônio Ferreira foi prefeito, que fez esse calçamento aí carregaram o banco e o tronco lá para a casa dele, para aquele burro velho ali. Era o racismo. O racismo aqui era muito grande. O racismo era grande demais. Quando eu alcancei, o branco não pegava na mão do preto, só pegava da pontinha dos dedos para trás. Viu? Ele tinha aqueles pretos, aí chegava, aí aqueles empregados chegavam, aí diziam, olha, ei fulano, não senta aí não, que essa cadeira aí é de fulano. Aí ficava em pé, viu? O racismo aí foi grande, minha filha, foi grande. Diz, eu ainda alcancei, a gente atravessava aqui, sabe? Que o pessoal ia atravessar a gente, esses brancos daqui, ia tudo para Petrolina. Quando chegava aquele tempo deles ir, aí eles iam ajudar aqueles negros para atravessar aqueles brancos sujeitos a perder a vida, atravessar lá no Poço Dantas, era o derradeiro rei. Pois é. Aí quando foi naquele dia que teve aquele evento aqui de Varela Coelho, aí eu cheguei e falei com o Hernani,
Hernani, rapaz, vai buscar o tronco e o banco que é para ficar aqui, isso aí na história, viu? Aí também, quando eu disse assim, ele saiu desconfiadinho, aí foi embora, não apareceu mais. A filha aqui, o pobre aqui só escapava pelo milagre de Deus, só pelo milagre de Deus. O bairro ainda carrega aqui na cidade muitas características ancestrais, como a questão da arborização, é um dos bairros mais arborizados da cidade. A questão também da afetividade, as pessoas ainda se sentam na calçada, conversam, as crianças brincam na praça durante a noite. Então, assim, são características ancestrais. Culturalmente, é um bairro que agregou todos os eventos à época. Foi trazido aqui pelos negros uma cultura africana, uma cultura de descendência africana. E também, às vezes, na correnteza também, tinha jogos, tinha leseira que eles faziam de vez em quando, que era cantiga de roda. Aí tinha uma cantiga de roda que chamada... Tinha um peão, o peão ficava dentro da roda, as pessoas ao redor, dançando na roda. Eu via minha mãe falando que meu avô trabalhava nesse açude. Quando eles estavam trabalhando era um tempo muito difícil. As pessoas sofriam demais, principalmente a pobreza, porque era difícil. Mas eles trabalhavam porque eles precisavam e tinham que comer. E as coisas aqui atrás eram difíceis, porque eu cansei de ver meu avô falando que ia para Petrolina fazer compra, passava 7 dias na viagem, porque levava jumento e tudo, ia de animal e tinha que trazer as coisas. E tinha que comprar em Petrolina, porque aqui não tinha nada. Aí tinha que comprar em Petrolina, e tudo era difícil. Inclusive, quando o Brasil, ali no final do século XIX, quando o Brasil decidiu extinguir a escravidão, acabar com a escravidão, os coronéis aqui de Paulistana escreveram para a corte, nós temos acesso a todos esses documentos e registros oficiais, escreveram falando que não aceitariam. Então, Paulistana foi um dos últimos locais aqui no Piauí a encerrar a escravidão, e mesmo tendo sido encerrado, como é que ficava longe da corte, longe dos olhos do governo, então que permaneceu escravizando negros em trabalhos desumanos, trabalhos em que eles trabalhavam basicamente 20 horas por dia, apenas por um prato de alimento de uma qualidade muito inferior, ou às vezes uma peça de roupa que era dada por um tecido ruim. Então, assim, tudo isso aí mostra, de fato, a história não nega, as informações que nós temos, registros oficiais e documentos, eles comprovam, sim, que nós tivemos um momento muito longo de escravidão aqui em Paulistana, que acabou por força da lei, mas mesmo assim permaneceram, né? O período do coronelismo também, e tudo isso aí. Apesar de tudo isso ter afetado a nossa cidade, contribuído para essa parte horrorosa de nossa cidade, uma vez que a escravidão é o pior acontecimento que pode ter havido na história do Brasil, os negros continuaram firmes e fortes. Eu vou tocar minha viola, eu sou um negro cantador. O negro canta, deita e rola lá na senzala do Senhor. Dança e negro nagô, dança e negro nagô, dança e negro nagô, dança e negro nagô. História de negro ser inferior. O negro é gente que é escola, quer dançar samba e ser doutor. Dança e negro nagô, dança e negro nagô,
dançai negro nagô, dançai negro nagô. O negro mora em palafita, não é culpa dele não, senhor. A culpa é da abolição, que veio e não o libertou. Dançai negro nagô, dançai negro nagô, dançai negro nagô, dançai negro nagô. Na terra fértil do Piauí, ergue-se a altiva paulistana, onde os passos dos negros ecoam a história soberana. Com mãos fortes e corações valentes, eles labutaram. Nas fundações da cidade, seu legado ficou gravado. Pelos campos e cerrados, trajetória de resistência, negros heróis de alma forte deram à terra sua essência. Com suor e determinação, ergueram cada alicerce, forjando uma cidade que no tempo se engrandece. Das senzalas à liberdade, traçaram seu destino. Em cada rua, cada praça, seu suor é o hino. Ó negros bravos de Paulistana, vossos feitos são luz, guiando gerações, inspirando em nós esperança e cruz. Nos caminhos da memória, vossos passos reverberam. Em cada filho dessa terra, vossas marcas ressoam. Ó Paulistana, cidade de história e de luta, onde os negros ergueram seu legado firme e astuta. Neste poema, rendemos tributo aos que aqui construíram. Com bravura e com amor, Paulistana floresceram. Que suas histórias sejam lembradas em cada canto e esquina. Negros que com coragem fizeram desta cidade sua sina. Fugimos, resistimos, fundamos os quilombos, nos fortalecemos. São Martins vivem, Angical vivem, Chupeira e Cotente vivem. Vivos negros, vivos povos indígenas, os primeiros povoadores e fundadores da cidade de Paulistana, Piauí. Dedicado a todos os negros e negras de nossa cidade que contribuíram para a nossa história. O sangue e o suor de vocês não foram em vão. Para que todas as gerações saibam que os verdadeiros construtores de Paulistana, Piauí, foram negros e indígenas, que deixaram sua marca impressa em cada rua, em cada construção, na cultura, na história. O povo negro vive.